Deepfakes. A sua voz vai roubar você. Um grupo de cybercriminosos do Emirados Árabes Unidos transferiu 35 milhões de dólares usando a voz falsa do cliente, recriada com algoritmos de inteligência artificial. São as deepfakes, que vão se tornar uma grande ameaça de segurança no mundo inteiro. Vamos falar sobre isso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Faladeiro, formado em administração, MBA em finanças, investidor na Bolsa desde 2006, consultor empresarial, 30 anos trabalhando com as grandes empresas, vivendo o ambiente corporativo com as diretorias, presidências, conselhos de administração, estudando o mundo empresarial. Todo este conhecimento eu transfiro aqui gratuitamente para vocês. Investidor na Bolsa há 15 anos. Erros e acertos. Disponibilizo também a minha experiência gratuitamente para vocês. Maratone os vídeos. São mais de 900. Você precisa seguir a ordem cronológica, porque eles vão se correlacionando. São elas de uma mesma corrente de conhecimento. Siga a ordem cronológica, porque isso vai ajudar você a entender os conteúdos, a evolução dos temas que aqui tratamos. Sábado, de estudo de caso da Oi, escolhemos essa empresa para estudar diante da riqueza que ela nos proporciona enquanto estudos. Muita gente fica dizendo, poxa, mas você fala muito de Oi, eu estou falando sobre diversos conteúdos. Se você só consegue enxergar eu falando de Oi, desculpe, você tem um problema de raciocínio, né? Porque a gente está falando sobre muita coisa. Então tenha espírito de abertura, aprenda a fazer isso, senão você vai ficar para trás. Você vai ficar abandonado porque o mundo está mudando rapidamente e você não vai acompanhar essas transformações. No vídeo de hoje, por exemplo, estamos fazendo um estudo de caso da Oi, é verdade, mas estamos falando sobre deepfakes, né? O grupo de cybercriminosos dos Emirados Árabes transferiu recentemente 35 milhões de dólares usando a voz falsa de um cliente, recriada com algoritmos de inteligência artificial. São as deepfakes, que vão se tornar uma grave ameaça em todo o planeta nos próximos meses. À medida que a sociedade se digitaliza, aumentam as janelas de oportunidades e as chances de ataques cibernéticos. Eu tenho dito isso aqui como se fosse um mantra. Desde o início do ano eu estou falando sobre isso, como se fosse um mantra, todo dia repetindo isso. Olha, o home office, o aumento da digitalização, tudo isso foi fantástico, tudo isso foi maravilhoso, mas aumentou, exponencializou as oportunidades dos criminosos digitais. Com a crescente adoção de um código open source, a computação em nuvem e algoritmos de inteligência artificial, o ferramental à disposição dos cybercriminosos cresceu exponencialmente no mundo inteiro. Um sintoma é o crescente aparecimento de ataques baseados no que conhecemos como deepfakes, que é o uso de algoritmos de inteligência artificial para criar simulações falsas de pessoas, como mensagens de áudio e até mesmo vídeos. Sim, vídeos realistas de pessoas fazendo coisas que nunca aconteceram e que se tornam surpreendentemente fáceis de se criar. É importante ter noção do que está acontecendo para que a gente procure se proteger disso e amplificar o nosso senso crítico, né? Algumas estimativas apontam que o número de vídeos falsos foi multiplicado por 10 de 2019 para 2020. E também se estima que o custo para produzir um deepfake é inferior a 30 mil dólares, facilitando em muito a sua criação. Isso obviamente chama a atenção e aumenta a preocupação de que essa tecnologia se torne cada vez mais uma fonte de desinformação, de fraudes e de extorsões. Alguns estudos apontam a gravidade potencial dessa situação, desse problema. Recentemente saiu um estudo chamado Deepfakes, a Grounded Truth Assessment, que foi publicado pela Georgetown University, nos Estados Unidos. São cerca de 50 páginas, mais ou menos, que descrevem o que são as deepfakes, como são criadas e os riscos potenciais do seu uso criminoso. Veio a público recentemente um caso efetivo, um caso de roubo praticado com técnicas de deepfake.
um grupo de cybercriminosos nos Emirados Árabes Unidos usou a tecnologia como parte de um roubo a um banco. Transferiu o total de 35 milhões de dólares para fora do país. O processo foi relativamente simples, acreditem. Basicamente, usou-se algoritmos de machine learning para fazer uma versão falsa da voz de um cliente do banco. Nesse caso, os cybercriminosos usaram um algoritmo para recriar a voz de um executivo de uma grande empresa. Em seguida, ligaram para um gerente de banco, que era um dos responsáveis pelo relacionamento com o executivo e que, portanto, conhecia a sua voz. Os falsificadores também enviaram e-mails falsos a esse gerente, confirmando os detalhes das transações solicitadas. Entre os e-mails e a voz familiar, quando o executivo pediu ao gerente que autorizasse a transferência de milhões de dólares entre algumas contas, o gerente não viu nenhum problema e seguiu em frente fazendo o que foi solicitado. A fraude ocorreu em janeiro do ano passado, 2020. E as autoridades dos Emirados Árabes estão agora pedindo ajuda a investigadores nos Estados Unidos para rastrear 400 mil dólares do dinheiro roubado que foi para contas bancárias americanas. Esse assalto não foi o primeiro a usar a tecnologia, mas foi a primeira vez que se conseguiu roubar uma grande quantia de dinheiro usando voz falsa. Em 2019, um grupo de criminosos falsificou a voz do CEO de uma empresa de energia sediada no Reino Unido para transferir 243 mil dólares para uma conta bancária na Hungria. É um exemplo real que talvez prolifere com o tempo, com mais e mais algoritmos sendo disponibilizados. Como acontece com qualquer sistema de aprendizado de máquina, seu resultado melhora com base na quantidade e qualidade dos dados de entrada. Uma voz falsa soará mais como real se houver um volume adequado de gravações para o sistema aprender. Por isso é bem provável que um dos seus maiores usos será falsificar voz e atos de personalidades públicas, como artistas, políticos, que deixam uma pegada digital imensa. Muitas versões de software deepfake de áudio já estão disponíveis comercialmente, que precisa de apenas gravação de 1 minuto para criar uma voz sintética, embora ainda reconhecida como falsa. Claro que esses sistemas não foram criados com objetivos escusos, mas para uso positivo, como pessoas com deficiência de fala os usarem para se comunicar com outras pessoas. Existem diversos outros usos positivos, como permitir artistas licenciarem sua voz para propagandas de produtos ou gravar audiolivros ou podcasts. A Sonantic recentemente criou um clone de voz para o Val Kilmer, cuja voz foi danificada na sua batalha contra o câncer na garganta. O vídeo com a voz do ator gerada pelo sistema pode ser visto buscando pelo Google, né? Com a possibilidade de usarmos provedores de nuvem para aprimorar os algoritmos com custos de processamentos baixos, imaginamos que a evolução tecnológica avança a passos cada vez mais rápidos. Os vídeos que vemos hoje, que ainda são detectáveis como falsos a olho nu, talvez em poucos anos só sejam detectados por algoritmos de inteligência artificial. Já vemos algumas iniciativas nesse sentido, como o Video Authenticator da Microsoft. Entretanto, a guerra contra o cybercrime não é fácil. Pesquisadores já mostram que os algoritmos que detectam deepfakes também podem ser enganados. Combater a tecnologia com mais ou melhor tecnologia pode ser uma das nossas melhores alternativas, mas também é importante aumentar a conscientização sobre o assunto e incutir na sociedade um amplo senso de análise crítica com relação ao conteúdo online. Na nossa sociedade cada vez mais digitalizada, onde o que puder ser automatizado o será, terá fluência digital e conhecimento do que é inteligência artificial e o que são algoritmos, já se torna tão importante quanto saber ler e escrever. Então, numa sociedade cada vez mais digitalizada, onde tudo pode ser automatizado, ter influência digital, ter conhecimento do que é inteligência artificial, de como funcionam os algoritmos, se torna tão importante quanto saber ler e escrever. Então é isso, quer dizer, a gente tem aí um mundo novo, um mundo em rápida transformação, um mundo disruptivo e um mundo onde os cybercriminosos estão aí com muita volúpia para tirar proveito desse mundo digital. Por que estamos sempre falando sobre isso? Estamos falando sempre sobre isso porque a Oi Soluções é o braço de tecnologia da nova Oi. Então, ela está aí neste mercado, ela está aí
neste ambiente. Um ambiente que está em acelerada transformação, um ambiente que, de um lado, você tem problemas exponenciais do ponto de vista de segurança, mas cada problema, não se esqueçam disso, cada problema é uma oportunidade. Para uma empresa de tecnologia que tem como foco cibersegurança, inúmeras oportunidades se apresentam diariamente para a Oi Soluções. Vai depender do quê? Da competência, da capacidade crítica de transformação da empresa, de fortalecimento de sua estrutura de tecnologia. O que nos anima? O fato de ter um CEO na Oi que vem da área de tecnologia, o Rodrigo Abreu, presidiu a Cisco no Brasil, gigante norte-americana de tecnologia. Viveu um período nos Estados Unidos, fez curso na Stanford, teve sua experiência no Vale do Silício, ou seja, uma pessoa que tem no DNA a tecnologia, que tem a paixão pela tecnologia, ou seja, é a pessoa certa na empresa certa no momento certo. Tudo isso é muito positivo. Temos que olhar essas coisas. Muita gente só fica olhando que a Oi está custando menos de R$1. Olha, desculpa, eu tenho que olhar a empresa e entender que preço e valor um dia se encontram. Eu tenho que olhar o valor da empresa que está em transformação. Simples assim. Investimento, quem acredita que é curto prazo, não deveria investir em bolsa de valores. Muito menos numa empresa que ainda está em recuperação judicial, né? Investimento a longo prazo, porque o longo prazo é necessário para que as empresas se transformem. E o que a gente está vendo é uma empresa em turnaround, ou seja, em grande processo de transformação. Leva tempo. E este valor só aparece com o tempo. Por falar sobre tecnologia da Oi, a Oi lançou um novo serviço de IaaS atenta à segurança. A Oi Soluções, que é a provedora e integradora para o mercado corporativo da Oi, anunciou uma nova solução de segurança cibernética que monitora e rastreia as vulnerabilidades de estrutura na nuvem. O produto é compatível com as nuvens públicas Azure da Microsoft, AWS da Amazon e com o Google Cloud. Segundo a Oi Soluções, o crescimento na demanda de segurança puxou o crescimento de 15% na receita em comparação entre o primeiro semestre de 2021 com o mesmo período do ano passado. Com o avanço da modernização da infraestrutura, os servidores deixaram de ficar dentro das empresas e passaram a ser armazenados em uma ou mais nuvens públicas, que podem ser acessadas pelos usuários de qualquer lugar e resultam em uma maior complexidade no gerenciamento da segurança. A proposta desse novo recurso desenvolvido pela Oi Soluções é dar visibilidade e controle dos servidores, sistemas operacionais e firewalls, através de um dashboard que notifica violações de compliance, erros de configurações, tráfegos maliciosos, malwares em arquivos armazenados e atividades suspeitas do usuário. Além da análise de vulnerabilidade do ambiente da nuvem, a solução gera relatórios para checar se o ambiente está em conformidade com as regulamentações vigentes, como a ISO 27001, a SOX e a HIPPA. Então, é a Oi Soluções evoluindo aí a sua participação nesse mercado de segurança, né, desenvolvendo novas soluções para o ambiente corporativo, focando na segurança cibernética, né? Então é isso que a gente tem que estar atento. Um mundo em transformação e a Oi se transformando. Ainda sobre Oi, vamos falar um pouco de Vital. A Vital é uma empresa da Oi. O pessoal não entende às vezes isso, né? A Vital é uma empresa da Oi. Ok? Vamos entender? Legal. Vital negocia contratos com ISPs e chega a 70 novas cidades. A Vital é uma empresa pioneira em infraestrutura de rede neutra no Brasil. Reuniu mais de 450 provedores de internet de todas as regiões do país para debater as perspectivas do mercado de banda larga em fibra ótica e apresentar seu modelo de parceria de rede neutra, além de seus serviços de atacado. Isso aconteceu no dia 12 de novembro, recentemente, foi o Vital Day, né?
e resultou em dezenas de novas parcerias e abriu negociação para novos contratos de rede neutra em aproximadamente 70 cidades. A Vital oferece soluções de rede neutra, fim a fim, FTTH, além de serviço de atacado como posição única no território nacional para atender as operadoras e provedores regionais. Ela possui uma robusta rede de fibra ótica com cerca de 400 mil quilômetros, chegando a 2.300 cidades e mais de 14 milhões de casas passadas no país. Entre as operadoras nacionais e provedores regionais, a companhia já contabiliza mais de 350 contratos no Brasil. Mais de 355 contratos no Brasil. E a Vital, vamos lembrar, que pelo planejamento estratégico está aí focando em investir 30 bilhões de reais nos próximos 5 anos. 6 bilhões de reais por ano, expandindo a sua estrutura de fibra ótica, né? Então, vamos lembrar disso. Quanto mais a Vital se valoriza, quanto mais ela cresce, melhor para a Oi. Quanto mais a Vital crescer, quanto mais a Vital valorizar, melhor para a Oi. Porque a Vital é uma empresa que pertence à Oi e ao BTG. Então é isso que importa. A valorização da Vital representa a valorização da Oi. Simples de entender, não vamos confundir. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus, um ótimo sábado, a gente ainda se vê. Um abraço a todos, tchau.